Olá, comunidade selvagem, espero que esteja tudo bom com vocês. E esse é um vídeo um pouquinho diferente aí do que a gente tem feito ultimamente nos últimos meses. Bem, quando eu tomei a iniciativa de iniciar esse canal, a gente começou com um vídeo de reflexão. Eu acho que de vez em quando vale a pena a gente parar um pouquinho o que estamos fazendo como bons leitores e analisar alguns aspectos que estão à nossa volta. Geralmente nós percebemos ou ouvimos comentários de que tanto a leitura como a educação no Brasil elas são deficientes, né? Elas são ruins. Mas será que isso realmente é uma realidade? Será que o brasileiro, na média, é um leitor não muito preocupado? É um leitor infrequente? O que vocês acham? Bem, o nosso bate-papo aqui não vai querer traçar as reais motivações, né, do comportamento do brasileiro, de como está a leitura no país. Eu acredito que existem pessoas muito mais gabaritadas do que eu para tratar sobre o tema. Mas o que eu queria abrir aqui é mais um debate, um ponto de reflexão. Isso não nos é proibido pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa escassez de conhecimento sobre o tema. Eu acho que é importante que a gente reflita sobre o que está acontecendo, procure mais informações e o mais importante, que nós façamos o que está ao nosso alcance para mudar o cenário. Bem, a primeira grande, vamos dizer assim, questão que nos abre nesse pensamento, né, nessa pequena conversa que a gente está tendo é o seguinte: como que está o grau de alfabetização hoje no Brasil? Vocês vão ver que o cenário é um pouco apavorante. Bem, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua, o PNAD, que é também gerenciado pelo IBGE, e isso que eu vou falar para vocês são dados recentes, do segundo semestre agora de 2022. 5,6% das pessoas, vamos arredondar para 6%. 6% das pessoas com idade superior a 15 anos são analfabetas no nosso país. Isso dá quase 10 milhões de pessoas que não conseguem ler uma placa, não conseguem ler nada, são analfabetas. Chocante, né? Nível de instrução, segundo essa mesma pesquisa realizada no segundo semestre de 2022. 53% das pessoas com 25 anos ou mais, ou seja, olha só, nós estamos pegando a faixa de adultos, né? Não estamos falando nem de pré-adolescentes ou adolescentes, com 25 anos ou mais, concluir educação básica. O que é educação básica? Até o ensino médio. Okay? Metade da população do nosso país é que conseguiu atravessar essa faixa do ensino médio. Dos que não concluíram essa fase, né, 6% são aquelas pessoas que eu falei que são analfabetos, que estão em torno dos 10 milhões de pessoas. 28% dessas pessoas não concluíram o ensino fundamental, ou seja, da primeira até quarta série, se eu não me engano. Eu sou da mais das antigas, era o antigo ensino primário, ou seja, 28% não concluíram o ensino fundamental, o ensino primário. E como a gente tem percebido que a qualidade do ensino primário está bem deficiente, eu mesmo já presenciei crianças que hoje estão na quinta, sexta série que mal conseguem ler, não conseguem interpretar um parágrafo. Então, em torno de 34% da população tem deficiência, assim, acentuada em ler e compreender um texto. 34%, mais de um terço da população brasileira não consegue ler. Bem, continuando.
8% tem um ensino fundamental completo. Conseguiram, né, ultrapassar a etapa do ensino primário. 5% tem um ensino médio incompleto, né? Ultrapassaram a fase da quinta série, só que não conseguiram finalizar o antigo primeiro grau. Então, essa é a situação de nosso país. Jovens de 14 a 25 anos, ou seja, 52 milhões de pessoas, não completaram o ensino médio. É problemático, por quê? O estudo abre portas para você ter uma colocação melhor. Quem tem estudo cuida melhor da sua saúde, do seu futuro, cuida melhor dos seus filhos. O estudo está ligado não só à questão de você ter uma bagagem cultural, mas também ter uma vida de saúde e financeira melhor. Essa é a situação do nosso país. Bem, quanto à educação, existe mais uma pesquisa bem interessante, foi realizada pela OCDE, com uma lista de 76 países. O Brasil ocupa a posição 60. Né? Quais são os países que mais investem em educação? Principalmente educação, né, primária, educação fundamental. Primeiro, Finlândia, Canadá, Japão, Luxemburgo, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido e Austrália. Não é à toa que dessa pequena lista aqui de 10 países, a maioria deles, se não a maioria, tem os melhores índices, né, de desempenho econômico e desenvolvimento humano. Isso prova que desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e vários fatores que melhoram a vida da sociedade estão ligados a investimento em educação. Educação é a base do desenvolvimento de um país. E, infelizmente, isso eu posso afirmar quase com certeza, porque eu passei por esse processo. Eu sou de formação de escola pública e eu venho observando há mais de 40 anos o descaso que o nosso país tem dado para as crianças e para a educação, o que é muito triste. Bem, segundo mais uma pequena pesquisa do IEA, a Associação Internacional para a Avaliação das Conquistas Educacionais, e essa pesquisa é interessante. Ela teve um âmbito pequeno, mas nos mostra muita coisa. Foi realizado um estudo com crianças que estão no 4º ano do ensino fundamental. A prova consistia em estabelecer lógica com alguns exercícios matemáticos e interpretação de texto. Isso no nível de 4ª série. Significa que você tem que realizar operações básicas, soma, adição, subtração e divisão, ler e interpretar textos. Textos assim, não são textos muito rebuscados, porque estão no nível de crianças que, em teoria, responderiam bem por estar na 4ª série. E foram aplicados para, mais uma vez, 57 países. O Brasil ficou na posição 52. Quase o último lugar. Quem se destacou nessa avaliação? Singapura, Irlanda, Hong Kong, Rússia, Inglaterra, olha uma surpresa, gente, Croácia e Lituânia. Alguns desses países aqui ainda não se destacam economicamente e desempenho econômico, globalmente falando. Mas eu acredito que eles estão no caminho certo. Investir em educação é chegar lá. E o Brasil, mais uma vez, dando provas de que está extremamente deficiente na área. O pior de tudo é ainda ouvir igual eu li durante essa pesquisa que eu estou falando para vocês, alguns comentários aí de algumas autoridades que nunca estiveram preocupados com a educação, coisa nenhuma, falando que essa pesquisa é importante para direcionar esforços para a melhoria da educação no país. Nós estamos cansados do campo das boas intenções e precisamos do campo das ações efetivas.
embora eu acho muito difícil, porque não é interesse, né, dos homoparasíticos, vocês sabem do que eu estou falando, né? Para bom entendedor, pingo é letra. Os homoparasíticos de nossa sociedade não têm o mínimo interesse de que a população saiba discernir o que realmente esteja acontecendo. Bem, brasileiro realmente lê pouco. Segundo alguns dados que eu obtive no site do Auditório Ibirapuera, o Brasil lê em torno, o brasileiro médio, ele começa a ler 2 livros por ano e realmente consegue efetivar a leitura de 2 livros completos. Isso é preocupante porque, conforme o nosso bate-papo aqui, no início, né, do nosso bate-papo, eu já havia falado que praticamente metade da população não consegue sequer imaginar a hipótese de pegar um livro para ler. Então, assim, basicamente eu desconfio, tenho quase certeza, que o desempenho do Brasil só não é pior porque nós temos uma população de jovens universitários, até mesmo por obrigação, eles são obrigados a ler. Então é por isso que esse índice aqui não está pior. E como que é o desempenho no mundo? Essa é uma pesquisa um pouco mais complicada, porque pega uma média dos países e eu não consegui obter muito bem a estratificação com que ela foi realizada. Mas, se a gente levar em conta, né, que essa pesquisa deve ter usado a mesma base para avaliar a situação do Brasil e dos demais países, fica preocupante. Por quê? O canadense e um finlandês médio, eles leem em torno de 14 livros por ano. A gente mal lê 2. A Espanha lê 5. A França lê 7. Os Estados Unidos estão na média de 5 livros por ano. A Inglaterra também. E a Coreia do Sul, 10 livros por ano. A situação é bem complicadinha, né? Bem, falando mais aqui, dando todo esse panorama de como que está a leitura do Brasil, né, educação frente aos demais países, fica bem claro que a gente tem um caminho bem longo a percorrer, né? Não adianta apenas ficar no plano das boas intenções. Educação é um investimento de longo prazo, demoram-se anos para mudar essa situação. Eu tenho visto a deterioração de todo o sistema educacional por mais de 40 anos, o resultado está aí. A gente percebe aí a formação de péssimos profissionais em várias áreas do conhecimento. São juízes que são partidários, são médicos que veem os seus pacientes morrendo nos corredores dos hospitais, professores que exercem mal a sua profissão, inúmeras profissões. Nós temos um problema sério de formação de pessoa e formação profissional, que é muito triste. Se a gente não mudar esse cenário, o Brasil está fadado a ser eternamente o país do amanhã que sempre fracassa no seu passado. Bem, já indo mais aqui para o final da nossa conversinha, né? E fazendo algumas pesquisas, tanto no YouTube como na internet, eu tinha uma certa dificuldade para entender por que o brasileiro lê tão pouco. Eu já tinha alguma desconfiança. Um pouco pode ser explicado pelos problemas estruturais do Brasil, sem dúvida alguma, né? É muito difícil você conseguir argumentar com quem não teve oportunidade de estudar a importância da leitura, como que ela pode mudar a vida dela. Ela nunca teve oportunidade, isso foi tirado dela, né? O sistema é uma máquina de moer pessoas. A verdade é essa. Então fica muito difícil o trabalho da educação. Inclusive, se você conhece um professor, dê os parabéns para ele. É um herói anônimo do nosso país. Não é fácil, principalmente no sistema público, enfrentar tantas dificuldades como eles enfrentam.
Bem, algumas pesquisas interessantes que foram realizadas, né, durante alguns estados. Isso foi pesquisa bem pulverizada, eu não tenho a data certinha de que ela foi feita, mas uma das principais motivações que os brasileiros geralmente dão, né, para não lerem é falta de tempo. Gente, eu abri um videozinho do canal Além das Páginas, em que a Sara Frizeira, eu vou deixar um link do vídeo aqui na descrição, eu espero que vocês vejam, porque é um vídeo muito curtinho e realmente ela toca em assuntos muito interessantes, ela põe o dedo na ferida sobre várias motivações que as pessoas dão para não lerem e, na verdade, é pura procrastinação, pura falta de vontade. Falta de tempo, como ela bem destacou, é muito relativo. Você provavelmente se dedica a muitas atividades no seu dia a dia, muitas delas não são nem assim tão prementes, tão urgentes. E a gente, quando realmente quer fazer alguma coisa, nós conseguimos administrar o nosso tempo. Então, realmente existem pessoas que têm falta de tempo, não conseguem conciliar a leitura frente a tantas atividades, mas quando a gente quer fazer algo, conseguir algo, nós damos um jeitinho na nossa agenda. Pode ter certeza. Bem, outro ponto bem interessante é a concorrência com outras formas de entretenimento, né? A leitura, ela é um hábito e muita gente procrastina o hábito da leitura frente a outras oportunidades, né? De ver um filme, de sair para passear, etc. O que é justificável, porque ser brasileiro é ser um herói diário, não é fácil sobreviver no nosso país, que tem tantas dificuldades. Você às vezes está com a cabeça tão cheia que não tem condições de parar para refletir sobre determinado assunto. Você quer realmente não fazer nada. Só que, infelizmente, talvez essa tendência para o brasileiro está se tornando um fator muito preponderante. É preciso se preocupar um pouco e encontrar outras formas de lazer que ali, não só o lazer, como o desenvolvimento pessoal. Isso eu acho que é muito importante. Aprender não significa um hábito de tortura, aprender tem que ser um hábito de prazer. A partir do momento que nós conseguimos isso, ler e estudar vai tomar outro rumo para as pessoas. Aliás, essa foi a motivação do primeiro vídeo, lembro? Eu falei da importância para a nossa saúde mental, de nós incorporarmos, né, no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, né, o gosto por praticar e desenvolver um hobby. Aliado a isso, a leitura pode ser um trampolim para que você tenha uma melhor saúde mental. Aliado a isso, você vai ter uma série de outros benefícios que a leitura nos traz, né? Outro ponto interessante é que eu volto em relação ao primeiro vídeo do canal. Nós, desde crianças, temos uma experiência negativa com a leitura. As escolas não fazem o mínimo esforço para tornar o hábito da literatura um hábito agradável. Nós pegamos livros para estudar para as provas. E assim, a situação é tão drástica que nós queremos ler, se livrar do problema e pegar aquele livro e largar para o canto. Nós não queremos nem mexer com aquilo, porque prova é traumático. E a gente começa, desde pequeno, a relacionar a leitura com situações traumáticas. Bem, fora essas três motivações, eu acho que nenhuma delas assim vai explicar totalmente o problema, o desinteresse do leitor brasileiro em adquirir um livro, em parar um tempo para se dedicar a si mesmo, um tempo para relaxar, para aprender, para rir, para se distrair. Eu acho que o Rodrigo Gurgel, ele tem uma série, ele tem um canal aqui no YouTube, ele fez algumas entrevistas para o canal do Brasil Paralelo. Eu não lembro exatamente qual foi a entrevista ou programa em que ele falou uma frase
Eu vi vários vídeos para estar comentando aqui com vocês hoje, mas ele falou uma frase que para mim está sintetizando muito a realidade da leitura aqui no Brasil. O brasileiro lê pouco porque a leitura não é uma prioridade das suas vidas. Eu acho que isso resume bem o sentimento que eu tenho, lógico, tirando aquelas pessoas que realmente foram moídas pelo sistema, né? Pessoas analfabetas, não conseguiram concluir o primeiro, né? O ensino primário, porque a situação de vida delas é extremamente ruim, é de doer o coração. Fazendo exceção para essas pessoas, o brasileiro não coloca a leitura como uma prioridade. Se ele colocasse isso como prioridade, com certeza, muitas das dificuldades que nós temos hoje seriam superadas. Bem, nesse vídeo e no próximo, eu quero lançar aqui algumas sugestões, né, de como que a gente pode melhorar um pouquinho essa situação, né, do nosso país. Bem, primeira coisa que eu acho que é muito importante para tentar sanar um pouco isso, né? Não esperar apenas que o homo parasíticos atue, porque eu acho que isso está mais do que provado de que não é interesse do sistema fazer com que as pessoas pensem, estudem e reflitam sobre o que está acontecendo. Não há o mínimo interesse. A solução vai partir de baixo para cima. É trabalho de formiguinha mesmo. É trabalho de você inspirar aquele que está do seu lado. Como aquela velha história da pessoa que estava andando pela praia, recolhendo estrelas do mar e jogando ela para o seu ambiente. Até que uma pessoa viu que tinha milhares de estrelas do mar encalhadas na praia e perguntou para aquela pessoa que estava tirando as estrelas no mar, né, qual a efetividade daquilo que ele está fazendo. Que diferença ia fazer numa população de centenas de estrelas do mar que estavam encalhadas, ele pegar algumas e jogar para o mar de volta. Ele pegou uma estrela do mar que estava na praia, mostrou para essa pessoa e falou: para essa aqui, a minha ação fez diferença. Não tem jeito, gente. Educação no país vai passar é por mim e por você, pelo seu semelhante, inspirando aqueles que estão do seu lado a mudar a sua atitude. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante: a sua atuação como pai e como mãe. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Pais que leem têm uma grande tendência de ter filhos leitores. Desde pequenininho, os filhos têm contato com livros, eles pegam gosto pela leitura. E se você é pai ou mãe, não deixe, né, de incentivar o seu filho a pegar leituras mais simples. A leitura começa de forma prazerosa com livrinhos de histórias infantis, com gibis. É assim que a gente desperta o interesse da criança, que ela se sente motivada a continuar. Nós começamos com leituras mais simples e com o tempo nós vamos aprofundando em várias coisas da vida que nos atraem. Sempre é assim. Um exemplo claro do que eu estou falando é o seguinte: nós temos que, ao longo do tempo, ir nos preparando para coisas mais complexas de nossa vida. Um exemplo claro da literatura que faz muita gente tomar raiva, eu acho que vocês também devem ter passado por isso. Volte no tempo, no período que você estava no segundo grau da escola. Quantas vezes te fizeram, né, obrigaram você a ler algum clássico da literatura sem o devido preparo? E aí você lê aquilo, cai de paraquedas na sua mão, uma leitura que você não sabe contextualizar, e aí você não sabe valorizar aquilo que está na sua mão, você lê sem nenhum contexto, e aí o que acontece? Aquilo fica ruim, você está lendo por obrigação uma coisa que você não compreende, não sabe a importância daquilo, todo mundo fala que é importante, mas você não sabe a real importância daquilo, você lê aquilo, está totalmente desconexo, você lê para fazer uma prova. E se alguém pergunta, você fala: nossa, que leitura horrorosa, maçante. E quem já teve a oportunidade de ler um livro que não quer, é um hábito de tortura, é ruim. Essa experiência que nós temos.
Quando eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez um romance do Guimarães Rosa, achei horroroso. A partir do momento que eu observei, né, durante isso na passagem da minha vida, quando eu já tinha parado de estudar, quando eu tive contato com a história do Guimarães Rosa, com as viagens que ele fazia pelo interior do país, o seu esforço em entender a vida do pessoal do interior, a forma característica como eles falavam, a sua cultura, aí sim eu consegui contextualizar a obra, ler com outros olhos. Machado de Assis é um clássico do segundo grau, né? Praticamente, pelo menos na minha época, não sei como é que está hoje, mas era quase obrigatório você ler o Machado de Assis. Para quem não tem o devido preparo, não lê aquele livro com o cuidado que deveria ser, né? Pensa o seguinte, um descendente de escravos, que tinha tudo para ser uma pessoa analfabeta, que não tinha noção do que estava fazendo, se tornou um ícone da literatura brasileira. Ele utiliza recursos de linguagem avançados que só vieram a ser amplamente aplicados décadas, quase um século depois. Quando você tem isso em mente e começa a ler uma obra de Machado de Assis, você consegue entender o peso dessa obra. E você consegue imaginar a situação daquela pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa comum na sociedade, passando diversas dificuldades, conseguir se sobressair, ser um ícone da nossa literatura. Então, para você ler, é preciso que exista um preparo, que as escolas não estão muito preocupadas em passar. Né? Bem, outra coisa que a gente pode fazer, que está ao alcance do nosso dia a dia, seria pesquisar um pouquinho, né, sobre dicas, programas de administração do tempo, estabelecimento de prioridades. Gente, se você tem um problema de que quer fazer algumas atividades e não encontra tempo, procure ajuda. Existem vários vídeos aqui no YouTube ensinando as pessoas a administrar melhor o seu tempo. Acredite, você pode administrar o seu tempo sim, e fazer muitas coisas que você achava que não seriam possíveis. Basta um pouquinho de boa vontade, reconhecimento de que você quer fazer mais coisas, que elas são prioridades e que você vai dar um jeito de fazer. Você vai conseguir. E, muito importante, seja um exemplo, as suas ações valem mais do que 1000 palavras. Gente, vou contar para vocês aqui, finalizando o vídeo, um caso interessante. Eu estava no açougue, comprando, né, uma carnezinha ali para a semana e tal. E geralmente quando eu vou para os locais, eu sempre levo um livro de, de bolso, um livro de pequenas dimensões, para passar o tempo, né? Porque é muito chato você ficar parado ali. Eu também não tenho muito gosto de ficar direto com vendo internet, celular, porque o meu trabalho já me demanda muito tempo na frente dos computadores. E o livro, para mim, pessoalmente, para mim, um livro é uma fonte de entretenimento e de aprendizado. Então, geralmente, quando eu vou para os lugares, eu levo alguma leitura para esperar até que a atividade seja atendida e tal. Bem, nesse açougue que eu vou, é possível que você faça o seu pedido enquanto a carne está sendo preparada. A gente senta algumas cadeiras que estão disponibilizadas. Então ali eu uso aquele tempo ali que eu fico parado, eu faço uma leitura, levo um livro de pequenas dimensões e começo a ler. Chegou uma senhora perto de mim e falou, pediu licença e fez um comentário, falou, poxa, interessante, uma pessoa lendo. Aí eu falei com ela assim, infelizmente aqui no Brasil é uma raridade, não deveria ser, né? Ela falou assim, poxa, legal esse seu hábito de ler, né? Eu acho que também vou passar a adotar essa prática. Em todo lugar que eu for, vou levar um livro para ler também. Então assim, gente, pode ter certeza que as suas boas ações elas refletem nas outras pessoas. Faça isso. Voltando um pouquinho ao tema, né, de que o livro é caro. Bem, gente, existem sebos, existem bibliotecas públicas, você pode obter ali o acesso à leitura. Livro é caro no país? Com certeza, para algumas pessoas que estão em situação crítica, é sim. Nós temos que ter essa sensibilidade,
né, de olhar para o próximo, entender que a situação do nosso país não é fácil. Inúmeros aspectos, moradia, comprar remédio, alimentos. Realmente, cara, o orçamento das pessoas está muito curto. Mas se você fizer um esforço, procurar, você acaba encontrando alguma pérola, né? Você acaba encontrando alguma oportunidade. Eu queria citar um exemplo. Eu fui com meus filhos dar um passeiozinho no shopping, encontrei esse livrinho aqui, ó, Dinossauros, um livro bom, não é um livro ruim, não. A qualidade do papel ele é um pouquinho inferior é tipo um papel jornal, mas isso não vai impedir você de obter o conhecimento. Um livro recheado de figuras coloridas, muitas informações, é um livro bom. Ele tem um volume pequeno, mas os tipos aqui também são pequenos e no final a gama de informações ela é muito grande, é muito extensa. Adivinha quanto que eu paguei por um livrinho desse daqui? R$ 14. Eu sei que para algumas pessoas R$ 14 é uma eternidade, mas para o brasileiro médio isso não é o que vai fazer a diferença na vida dele. Ou seja, o que eu quero dizer é que se você procurar, você vai ter oportunidades. Basta não cruzar os braços. Eu cansei de ver promoções aí na Amazon aí de livros, livros mesmo. Por exemplo, do George Orwell, A Revolução dos Bichos, por R$ 5. Basta procurar. Então, espero que vocês reflitam, deixem seu comentário e divulguem o vídeo, ok? Na próxima semana eu vou trazer mais um vídeo um pouco menor de uma reflexão não em nível individual, ok? Mas que também é muito importante aí para desenvolver o hábito da leitura. Vejo vocês na próxima semana. Até lá.